Bom dia, sexto ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Essa questão aqui para nós termos a aulinha de hoje. Bom, eu havia começado essa aula de ecologia no sexto ano da tarde e nós precisamos entrar nesse afastamento social e não comecei no sexto ano A. Mas agora vamos ver a aula completa, então, de ecologia, tá bom? Quando a gente fala em ecologia, vamos entender o que diz essa palavra. Em termos gerais, ela é a interação dos seres vivos um com o outro e desses seres vivos com o meio ambiente. É o estudo do ecossistema, tá? Que vocês vão conhecer agora o que é um ecossistema e tal, mas aí a gente entende como o estudo do ecossistema. Porém, tem alguns autores que gostam de colocar a ecologia, tá? Como sendo o estudo da casa. Por quê, hein, professora? Porque se você for pegar bem lá na origem da palavra ecologia, vamos perceber que eco significa casa e logia, estudo. Então é o estudo da casa. Mas quando eu estou falando de estudo da casa, não é da nossa casinha unidade. É da nossa casa globo, mundo, tá? É dos ecossistemas que existem no mundo. É isso que é ecologia. Então é o estudo das interações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Ficou claro isso aí? Meus queridos, vamos lá então. A gente precisa ter um pouquinho de calma porque eu estou com esse slide bem longo, então ele fica um pouco ruim para passar, tá? Fica meio demorado. O que é que nós estamos percebendo ultimamente? É uma verdadeira guerra entre a ecologia e a economia. Mas nós precisamos pensar, tá certo? Que não é porque iremos cuidar e respeitar os ecossistemas que a gente vai deixar de crescer e de ter um crescimento econômico. Não. O ideal é que se faça o cuidado com o meio ambiente caminhando paralelamente com o crescimento econômico, tá bom? Mas o que se vê não é isso. O que nós vemos é incêndio de floresta, poluição de solo, poluição de água, do ar, uma extração exagerada dos recursos naturais. E isso irá levar-nos a uma extinção de várias espécies, tá certo? E o que é pior, o homem nessa loucura, não é? Pela economia, ele pode chegar até a extinção da espécie Homo sapiens sapiens, que é a nossa. Galera, estamos vivendo até um momento bem complicado atualmente e a gente vê aí a loucura que está, né? Muitas pessoas querendo até, inclusive, sair desse afastamento em nome da economia. Isso tem que ser revisto. É preciso ter muito cuidado. Eu estava lendo um artigo, olha, que é o seguinte, a SARS, porque esse Covid, eu já tinha falado em sala, que ele é da mesma, vamos dizer, família do que causou aquelas síndromes respiratórias graves, tá? Que a gente viu lá na China. Lembra que aqui no Brasil foi bem pouquinho casos de HN1 e que a gente tinha como apenas só sentiu praticamente aquela história de não apertar a mão na hora da missa, não dar o abraço da paz e coisa e tal. Foi bem leve. Foi causado também, também da família do Covid, mas que agora, galera, é bem diferente. Olha, só para título de informação, o que aquelas síndromes mataram em 2 anos, a Covid, esse ano, matou em apenas 5 dias. A mesma quantidade de pessoas que morreram durante 2 anos. Olha, levou 2 anos para a SARS matar 1.000 pessoas e a Covid matou 1.000 pessoas em 5 dias, tá? Quando começou. E hoje a gente vê que, por exemplo, na Itália acontece 700 mortes em um dia, né? Mais de 1.000, já chegou a acontecer mais de 1.000 mortes em um dia. Então,
é preciso ter consciência que o melhor nesse momento é você ficar em casa, absolutamente em casa, tá bom? Vamos lá então. Primeiro conceito que vocês precisam aprender na questão da ecologia é população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Se eu tenho uma porção de abelhas, eu tenho uma população de abelhas, tá bom? A mesma coisa com peixes. Se eu tenho vários peixes juntos, eu tenho uma população de peixes e assim por diante. Comunidade ou biocenose é a mesma coisa, tá? Biocenose é um sinônimo de comunidade. É quando eu vou ter conjunto de várias populações, tá bom? Se eu tenho várias formiguinhas juntas, eu tenho uma população aqui. Se chega lá várias baratas, eu tenho uma população de baratas. Juntou população de baratas com população de formigas, eu já vou ter uma comunidade, beleza? Bom, biotopo. Biotopo é quando eu junto os fatores físicos e químicos da comunidade, tá certo? Eu vou ter os fatores abióticos e bióticos, tá? É um ecossistema, é a mesma coisa. Quando eu tenho o fator biótico e abiótico, eu vou ter um biótopo, tá? Biotopo. Professora, como assim? Quando eu tenho luz, ar, solo, areia, isso é fator abiótico. Nós até já vimos isso bem lá na sala. E quando eu tenho vida, seja ela de animais ou vegetais, eu vou ter a parte biótica, beleza? Habitat. O que é um habitat? Habitat, ele é o local preferido de uma espécie para viver. Como, por exemplo, os elefantes. O local escolhido para eles são as savanas, tá certo? Temos também, por exemplo, macaco. O local da natureza escolhido para o macaco viver são os galhos das árvores, beleza? Isso, habitat. O habitat do animal é a casa dele, o localzinho que ele escolheu para viver. Entenderam isso? Nicho ecológico. O que quer dizer nicho ecológico, professora? Meus amores, é o estilo de vida do animal. Vamos pegar como exemplo o morcego. Vamos lá. Se eu pegar qual o estilo de vida do morcego, eu vou perceber o seguinte. Ele gosta de dormir de cabeça para baixo, adora morar em locais escuros, cavernas, gostam de comer frutos, tá? Trocam o dia pela noite, parecem umas pessoinhas que eu conheço, né? Eles adoram dormir durante o dia e ficar acordados à noite, tá bom? Isso é o nicho ecológico de um morcego. Vejam o seguinte, o habitat está dentro do nicho ecológico. O local onde o animal mora está dentro do nicho ecológico, porque faz parte do estilo do animal. Compreenderam? Vamos para a próxima, que essa aula é bem corrida. Tem bastante informação aí para vocês. Bom, e um próximo conceito é ecossistema, que é o que a gente já tinha visto mais ou menos, né? Biótopo é quando eu não levo em consideração as relações, mas quando eu tenho um ecossistema é porque eu tenho o fator biótico, que tem vida, mais o fator abiótico, que não tem vida, e esses se relacionam um com o outro. Entenderam? Quando eu tenho o fator biótico mais o abiótico e levo em consideração as relações de um com o outro, eu tenho um ecossistema, beleza? Por exemplo, uma sala de aula, posso chamar de ecossistema? Pode. Eu não tenho o fator biótico, que somos nós, professores e alunos, e não temos abióticos, que são as carteiras, o chão, a luz, o ar. Então, isso é um ecossistema escolar. Não só um ecossistema natural, tá certo? Isso aqui são ecossistemas naturais. Mas ecossistema nós temos a partir do momento que temos o fator biótico mais o abiótico e um interage com o outro. Um aquário, por exemplo, é um ecossistema. Se eu pegar
aquele vidrozinho do aquário encher de água, será que eu tenho um ecossistema? O que é que vocês acham? Depende. Se essa água, tá certo, não for uma água destilada, eu tenho um ecossistema. Se você pegar uma da caixa d'água, por exemplo, encheu ali o aquário de água, é um ecossistema, porque vai ter micro-organismo ali, beleza? Agora, se eu pegar água destilada, aí não, porque a água destilada, ela isenta, ela tira todo o micro-organismo. Então, provavelmente eu não teria um ecossistema. Agora, para um aquário com água destilada virar um ecossistema, basta que eu pegue um peixinho e coloque ele lá. Então, eu já vou ter um ecossistema, porque eu vou ter agora o biótico, que é o peixe, mais o abiótico, que é a água. Entenderam? Biota. Biota é o conjunto da fauna e da flora. Nesse caso, você exclui o clima. Vai ter só ser vivo. Plantas e animais. Isso eu chamo de biota, tá bom? Ecótone. O que é isso? O ecótono. Isso significa dizer que é a área de transição de aqui ó, bioma para outro. Ou seja, de um ecossistema para o outro, eu vou ter aqui no meio ó, uma área de transição. A Amazônia para o Cerrado, eu vou ter bem aqui no meio um ambiente que nem é Cerrado e nem é Amazônia. Isso eu chamo de ecótone, tá? É a área de transição. Biosfera é todo espaço onde é possível vida, tá? Ela começa desde o solo, tá? Até o final da troposfera, que é a primeira camada da atmosfera. Beleza? Esse espaço todo é chamado de biosfera. Por quê, hein? Porque é possível vida. Beleza? E agora sim, vamos começar com a cadeia alimentar. Galera, cadeia alimentar nada mais é do que uma sequência de seres vivos, onde um irá se alimentar do outro, transferindo essa energia. Beleza? Ficou claro? E numa cadeia alimentar nós temos produtores, herbívoros, predadores e decompositores. E estes irão receber nomes específicos de acordo com a posição que eles se encontram. Beleza? Vamos lá então. O que são os produtores em uma cadeia alimentar? São os seres vivos capazes de sintetizar o próprio alimento. Quem é que faz isso? Plantas e algas. Podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, tá? Por que quimiosintetizante? Porque não usa a luz do sol, porque não é uma reação aeróbica, são as bactérias que fazem, cianobactérias que fazem, tá certo isso? As bactérias, as algas unicelulares. E quem faz a fotossintetizante? Usando a luz do sol. Foto é porque usa a luz do sol. Plantas. As plantas fazem isso, tá bom? Vamos lá então. Aqui eu tenho, como é que é feito isso, professor? É uma mágica? Não, galera, é uma reação química. Simplesmente uma reação química. Eu vou ter os produtos aqui, ó, inorgânicos, que não fazem parte do ser vivo, tá certo? Gás carbônico, junto com a energia do sol e a presença da clorofila, que é verde, é um pigmento verde, que está onde? Na folha da planta. Eu vou ter uma reação química que vai produzir uma substância orgânica do ser vivo. Isso aqui é uma molécula de glicose, mais 6 de água e 6 de oxigênio. É isso que tem como resultado da fotossíntese, beleza? Essa glicose, é claro, é incorporada pela planta, ela fica para ela. Glicose é aquele açúcar que a gente coloca ali no cafezinho da manhã, tá bom? Beleza? Bom, e aqui são todos os seres fotossintetizantes. Eu tenho uma alga verde, é fotossintetizante. Agora, a cianobactéria é químio, porque ela não tem o pigmento verde. Tem uma árvore linda, maravilhosa, e as algas multicelulares, com mais de uma célula. E aqui eu tenho os quimiosintetizantes, tá vendo? São as cianobactérias, tá?
Da mesma forma, ela vai pegar amônia mais oxigênio e transformar tudo em moléculas orgânicas, nitrogênio, hidrogênio e água e mais energia, tá bom? Bom, vamos lá então para os consumidores. Quem são os consumidores, professora, desculpe. São os seres vivos que não conseguem produzir o próprio alimento. Ele vai ter que comer um vegetal, tá certo? Começa aqui, ó, a vaquinha comendo vegetal. Ele, então, no caso, vai ser consumidor primário, porque ele é o primeiro a comer a planta, tá bom? Por isso que a gente chama de primário, C1, beleza? São os herbívoros, tá? E os consumidores secundários é o carnívoro, é o que vai comer o primeiro consumidor. Aí ele vai ser chamado de consumidor secundário. Aqui alguns exemplos de consumidores secundários. Olha que fofinho esse gatinho. E os terciários são os consumidores que irão comer os consumidores secundários. Vai pela ordem, tá? O primeiro consumidor é chamado de primário, o segundo secundário, o terceiro terciário. Não tem dificuldade nisso, beleza? E aqui alguns exemplos de terciários, tá? Bom, e no final da cadeia eu vou ter o decompositor. O que esse cara faz? Esse decompositor, ele vai quebrar a matéria orgânica, vai quebrar em substâncias, essas substâncias voltam para o meio ambiente. É o que acontece com, por exemplo, morre um animal aí na BR, ele é afastado assim para o lado, ele vai ficar lá, né, se não o órgão não recolher, porque tem um órgão específico para recolher esse animal. Quando não recolhe, esse animal fica lá, e aí fungos e bactérias irão lá decompor, quebrar aquele animal todinho em substância, a substância volta para o ecossistema, beleza? Quem são então os decompositores? Fungos, tá aqui, ó, e bactérias, são decompositores, beleza? Bom, e aí, aqui é uma esqueminha geral de uma cadeia. Como é que fica organizada? Fica a planta, que é o primeiro nível trófico. O trófico é de alimentação, tá? E o segundo é herbívoro, e depois vem o carnívoro. Beleza? Olha só, gente, que beleza aí. Bom, cadeia alimentar aquática. Aquática quer dizer que os seus constituintes aqui da cadeia vivem no ambiente aquático, beleza? E aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar terrestre, não é? Aqui tem outro. O que quer dizer isso? Que os seus componentes, eles são do ambiente terrestre. Olha, eu tenho uma planta que vai ser o quê, hein? Produtora. O grilinho vem aqui e come a planta. Galera, uma informação importante. A setinha fica sempre para o lado, tá certo? Do ser vivo que irá comer. Tá vendo? Tá virando aqui pro grilo, porque o grilo é que vai comer a planta. E aí, ó, vem a ave, come o grilo, vem a jaguatirica, né? Vai comer a ave. E a jaguatirica, quando vai morrer lá na floresta, vão vir bactérias ou fungos e vai decompor essa jaguatirica, tá bom? Entenderam isso? E aí eu tenho outra, já posso chamar isso aqui de até, ó, cadeia, já quase como uma teia, né? Porque tem bastante representante. Aquática, é só mais um exemplo de aquática. E aí a gente vai compreender agora o que é uma teia alimentar. Teia alimentar é o conjunto de cadeias. Se eu tenho até uns 4 ou 5 seres vivos dentro de uma sequência, um se alimentando do outro, eu tenho cadeia. Agora, se isso aumenta bem o número de seres vivos, eu passo a ter uma teia. Existe um entrelaçamento, quase que eu não dizia, gente, um entrelaçamento maior, eu vou ter uma teia, tá bom? É esse caso aqui, ó, um entrelaçamento aqui grande. Olha, vários seres vivos, então não tenho mais cadeia. Eu passo a ter uma teia. Porque daqui eu posso tirar várias cadeias, ó. Eu posso pegar esses 3 aqui, é uma cadeia. Já posso vir para esse lado aqui, ó, eu tenho outra cadeia. Aqui, ó, se eu fui para cá, eu tenho outra. Então é um conjunto de cadeias, eu vou ter uma
teia, simples assim, tá bom? Olha aqui, teia linda e maravilhosa aí, ó, enorme, misturando terrestre com aquático, né? Aqui eu tenho outra, e assim por diante. E aqui eu tenho uma praticamente aquática, uma teia aquática, tá bom? Amores, olha só, o fluxo de energia vai daqui para cá, então aqui eu tenho uma maior quantidade de energia. Quando eu chego no topo da cadeia, eu vou ter uma menor quantidade de energia, tá bom? E outra coisa também, hein? As cadeias, elas podem serem representadas por uma pirâmide assim, ó, como tá aqui, ó, beleza? Só isso mesmo, termina praticamente a nossa aula aqui, e eu vou só mostrar a vocês aqui alguns exemplos de representação de pirâmides. Olha aí, ó, você pode representar colocando aqui o nome ou o número, a quantidade de seres vivos em cada nível desse. Posso colocar o nome também, ao invés de colocar esse desenho aqui, eu posso colocar o nome, tá certo? Plantas, grilos, aves. Pode ser representado também assim. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? De como pode ser representado, tá bom? Pode ser representado por quilogramas, tá? Eu tenho 100 quilogramas de consumidores primários, eu tenho 1.000 quilogramas de produtores e assim por diante. Pode ser representado de várias formas, beleza? Então, é isso. Aí, mais uma forma de representar, ó, pode ser tridimensional, essa pirâmide. Meus amores, a aula de hoje é essa, ecologia, onde nós vimos alguns conceitos importantes em ecologia, como, por exemplo, população, comunidade, habitat, nicho ecológico, e estudamos as cadeias e teias alimentares. Esse é o resumo do que a gente estudou, beleza? O que eu quero agora? Que vocês assistam esse vídeo, ao terminar, façam perguntas aqui embaixo no grupo, se tiver alguma dúvida. Caso tenham, né, alguma dúvida, tirem aqui no grupo. Em seguida, vocês irão baixar o PDF dessa aula e irão baixar também um PDF que eu estou enviando para vocês com relação à OBA. E a OBA, eu recebi um e-mail, ela foi adiada. Eu vou até colocar aqui a data, a nova data no grupo, eu vou deixar por escrito, que é para ficar mais bem registrada, tá bom? Esse registrado, aliás, esse adiamento. Beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem. Fé que vamos passar por tudo isso, tá bom? Beijo, até a próxima aula.